E aí, tudo certo? Hoje a gente vai mergulhar de cabeça em um dos assuntos mais importantes da nossa democracia, o processo legislativo. Vamos entender de uma vez por todas como as leis que mandam no nosso dia a dia são criadas, sabe? Passo a passo, com aquele foco total no que realmente cai nas provas mais difíceis. Já parou para pensar nisso de verdade? Como é que uma ideia, às vezes uma simples ideia, vira uma lei que todo mundo no país inteiro tem que obedecer? Parece uma coisa meio mágica, né? Distante. Mas, na verdade, existe um caminho, um roteiro muito bem definido para isso acontecer. E é exatamente esse caminho que a gente vai desvendar hoje. Então vamos lá. A chave para desvendar esse mistério todo está na nossa Constituição Federal. Pensa nela não como um livro complicado, cheio de pó, mas como o verdadeiro manual de instruções que define as regras do jogo. E o nosso ponto de partida, o capítulo que a gente vai abrir agora, é o artigo 59. Começando então pelo Manual das Leis. O artigo 59 é a porta de entrada. É ele que estabelece as regras do que a gente chama de processo legislativo. É aqui que a Constituição nos mostra o que pode ser criado e ali no seu parágrafo único ela também diz como isso deve ser feito. Falando de um jeito bem simples, o processo legislativo é como se fosse a receita de um bolo. É aquela sequência de passos, sabe? As discussões, as votações, tudo que transforma um projeto em uma regra que vale para todo mundo. A Constituição define isso tintim por tintim para garantir que tudo seja feito com organização e, claro, com legitimidade. E aqui está o comecinho de tudo. O caput, que é a cabeça do artigo, já chega dizendo que vai listar para a gente quais são as ferramentas disponíveis para se construir o nosso sistema de leis. Agora a pergunta que não quer calar é: que ferramentas são essas? Vamos imaginar o Congresso Nacional como se fosse uma oficina gigante. Para construir o prédio das leis, os parlamentares não usam um tipo só de tijolo, não. Eles têm uma caixa de ferramentas completa com 7 instrumentos diferentes. E olha, cada um serve para uma coisa bem específica. E aqui estão elas, as 7 famosas espécies normativas, todas listadinhas nos incisos do artigo 59. Esse nome, espécies normativas, pode parecer chique, né? Mas nada mais é do que os tipos de atos que o Poder Legislativo pode criar. E ó, para quem está na batalha dos concursos, atenção máxima aqui. As bancas adoram, mas adoram mesmo, fazer questões para confundir as características de cada uma delas. Decorar essa lista é só o comecinho. Mas calma, respira fundo. Eu sei que olhar essa lista assim de uma vez pode parecer um bicho de 7 cabeças. Só que existe um jeito muito lógico, muito eficaz de agrupar tudo isso. Um método que não só facilita decorar, como também ajuda a entender para que cada uma serve. É para nunca mais esquecer. Então, bora para a parte prática, para aquela dica de ouro que vai fixar esse conteúdo na cabeça. Em vez de tentar decorar uma lista solta, a gente vai organizar o pensamento de forma inteligente. A estratégia é a seguinte: vamos pegar essas 7 espécies e dividir em 3 grupinhos, 3 caixinhas funcionais. A primeira é o trio de leis, que são as ferramentas mais comuns, do dia a dia mesmo. A segunda, os atos de grande impacto, que têm um poder gigantesco de mudar até as estruturas do Estado. E a terceira, as regras internas, que servem para organizar a casa, o trabalho do próprio Congresso. Agora, dá uma olhada em como essa tabela deixa tudo claro. Lá no trio de leis, a gente tem as complementares, ordinárias e delegadas. É o básico, o feijão com arroz da legislação. Depois, nos atos de grande impacto, temos as emendas, que podem mudar a própria Constituição, e as medidas provisórias, aquelas editadas pelo presidente com força de lei imediata em casos de urgência. E por fim, nas regras internas, os decretos legislativos e as resoluções, que são assuntos internos do Congresso que nem precisam de sanção do presidente. Essa organização mental, gente, é uma arma poderosa para qualquer prova. Agora, atenção especial aqui. Dentro de todo esse universo, o parágrafo único do artigo 59 nos dá uma pista valiosíssima sobre uma dessas espécies. E é uma daquelas coisas que as bancas de concurso amam explorar. O ponto crucial é este aqui. O parágrafo único diz que uma lei complementar vai definir as regras sobre como elaborar, redigir, alterar e consolidar as outras leis. Ou seja, ela é literalmente a lei sobre como fazer leis. Ela é tipo uma ponte, sabe? Ela detalha assuntos que a Constituição só menciona por cima e que precisam de regras mais fortes. E é justamente por ser tão importante que a aprovação dela exige um quórum especial, a maioria absoluta dos deputados e senadores. Certo? A gente já entendeu a teoria, a estrutura, as ferramentas. Mas, e daí? Como é que isso tudo afeta a nossa vida de verdade fora dos livros de direito? A conexão é total, é direta.
O artigo 59 pode até parecer um negócio abstrato, mas ele é a origem de tudo. Cada direito que a gente tem, cada imposto que a gente paga, cada regra de trânsito que a gente segue, tudo isso um dia começou como um projeto que usou uma daquelas 7 ferramentas para poder virar lei. Resumindo a ópera, o artigo 59 não é só um texto para jurista ou para quem está estudando para concurso. Ele é a fundação, o alicerce onde toda a estrutura de regras da nossa sociedade é construída. Entender esse artigo é entender como as regras que governam o nosso dia a dia nascem, são discutidas e finalmente viram realidade. Isso tudo nos leva a uma última reflexão. Agora, conhecendo a caixa de ferramentas do legislador, fica a pergunta no ar. Se fosse possível pegar uma dessas ferramentas para criar uma lei, que área da nossa sociedade poderia ser melhorada? Qual seria um instrumento certo para começar essa mudança? Fica aí o pensamento, a gente se encontra na próxima.